Tudo uma questão de entrega. Aleluia. Meus amados, que a graça de Deus, o amor de Deus, esteja sobre toda a igreja, todos homens e mulheres de Deus. Que o Senhor venha abrir o céu e derramar sobre vós chuvas de bênção, em nome de Jesus. E que a maior delas seja uma boa consciência em Cristo Jesus, para compreender as coisas de Deus, para ver e para poder tocar também em tudo aquilo que o Senhor nos oferece em Cristo, o nosso Salvador. Amém? Aleluia. Mas estamos aqui com uma palavra da parte de Deus. Amém? Vamos refletir, vamos buscar. Amamos a Deus? Amamos. Então, venhamos buscar aquilo que é bom diante dos olhos de Deus. A palavra de hoje se encontra em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18. Após Jesus ter passado pela tentação no deserto, ele está ali em Nazaré, ele está andando pela praia e ele vê dois irmãos. Ele vê Simão, chamado Pedro, o apóstolo Pedro, e ele vê André, o seu irmão. Ele vê também, mais tarde, João, Tiago e João, também dois irmãos, filhos de Zebedeu. Mas o que eu quero deixar aqui essa tarde, amados, é que quando Jesus ele encontra com Simão Pedro, encontra com André, seu irmão, ele diz assim: vinde após mim e vos farei pescadores de homens, de almas. E a palavra de Deus retrata aquele momento e diz que eles deixaram as redes imediatamente e seguiram Jesus. Eu quero enfatizar aqui, imediatamente. Mais tarde, vendo João, vendo Tiago, ele o chama também, e eles deixam o barco e seu pai e o seguem imediatamente. Nós vemos uma prontidão, eles não titubearam, eles creram e seguiram Jesus Cristo. Nunca mais voltaram para trás. Amados, é muito importante lembrar que eles tinham família, eles tinham trabalho, eles tinham tudo, como nós também temos. Ainda assim, eles deram ênfase ao chamado. Eles se voltaram para Deus. Eles aceitaram ali o chamado de Cristo e seguiram. Lá em Atos capítulo 2, nós vemos a igreja perseverando na doutrina dos apóstolos. Jesus já tinha ascendido aos céus, deixou na mão dos apóstolos a responsabilidade de pregar e evangelizar por todo o mundo, de maneira que nos alcançou essa graça. E diz que a igreja, ela realmente se esforçava, perseverava na doutrina dos apóstolos, em fazer tudo o que eles ensinavam, porque eles aprenderam do próprio Deus encarnado, que andou no nosso meio. Amados, hoje nós fazemos algumas perguntas. Por que que a igreja de Deus hoje, se é o mesmo Deus, se ele é amoroso, é o Pai das misericórdias, é o Deus de toda consolação e salvação, se ele nos enviou Jesus, nos enviou a palavra, nos enviou o Espírito Santo, por que que os milagres não acontecem? Em João capítulo 4, a palavra de Deus, eu sempre trago esse versículo porque é uma necessidade da igreja. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Verdadeiros, queridos. Para quê? Para usar. Deus achou em um Mateus, Deus achou em um Marcos, Deus achou em um Lucas, em um Paulo, como achou em Pedro e Simão, como achou em Tiago e André, Deus achou. E Deus usou poderosamente, com cura, com libertação, com autoridade para expulsar demônios, revelando o reino de Deus. A igreja hoje, a igreja do Deus vivo, hoje, não consegue viver essa graça, por quê? Porque tem sido ensinado um outro evangelho. Um evangelho, sabe, que não busca, em primeiro lugar, uma santificação. Olha, Jesus ensinando, os apóstolos ouvindo e decidindo as suas vidas, eles ouviram Jesus falar: aquele que quer vir após mim tem que negar a si mesmo. O problema é que hoje, os ministros de hoje servem a Deus de que maneira? De forma condicional. E qual é a diferença dos apóstolos e da igreja primitiva? Incondicional. Olha, Pedro viajava e deixava a família em casa. Hoje tem pastor que, se a família não estiver bem, ele põe outra pessoa no lugar dele para fazer o trabalho. Tá? Olha, um Timóteo tinha dores
no estômago, tinha dores. E então, o que acontece? Ele fazia a obra da mesma maneira, como se estivesse saudável. O próprio apóstolo Paulo tinha algumas dificuldades, fazia a obra de Deus. Jeremias chorando. Qual foi dos profetas que não foram martirizados? Então, quer dizer, qual a condição? Não, eles serviam a Deus de forma incondicional. Eles não davam um tempo para Deus. Eles deram as suas vidas para Deus. Tanto é que o apóstolo, ele diz, pelo Espírito de Deus, o Senhor usando ele, achou lugar, o Espírito Santo achou lugar na vida dele e falou na boca dele, ele falou e o Espírito concordou também, que o viver dele o viver dele é Cristo, aliás. Foi Paulo, o meu viver é Cristo. Eu acordo para servir Cristo, eu descanso, né? Quando a obra tem como me deixar descansar, né? Mas se eu morrer também é lucro. Por quê? Porque eu vou estar indo para Deus, para a presença de Deus. Hoje tem condição. Olha, quando profetizaram na vida de Paulo, o dono desse cinto vai ser preso em Jerusalém. Vai ser preso. E os irmãos logo disseram, não vai para Jerusalém. Não vá. E eles disseram, meus irmãos, vocês estão me entristecendo, porque eu não estou pronto apenas para sofrer por Cristo, eu estou pronto para morrer por Cristo, pelo reino, pela igreja, pelos irmãos. Hoje, se tiver perigo, olha, o que está acontecendo agora? As igrejas se encontram vazias. Por quê? Porque existe um perigo, né? Um perigo de morte. Então, não vamos subir à casa de Deus, não vamos nos ajuntar, não. Há perigo. Os cristãos de hoje servem a Deus desta maneira. Não é incondicional. Existe uma condição. Para servir a Deus tem que estar muito em paz, com muita saúde, prosperando muito. Essa é a condição que a igreja deseja para servir a Deus. E não é dessa maneira. Jesus falou, no mundo passareis aflição. Ele tem nos provado e ele tem visto aí o que tem acontecido. Quantos pregadores, quantos ministros dando uma ênfase à tecnologia, às ciências da terra humana. Quantos? Quantos pastores? Quantos pastores com medo de pregar a palavra de Deus e de ser responsável por aquilo que Deus confiou? Quantos pastores? Quantos pastores induzindo a igreja a usar uma mordaça? Como os bois no passado. Né, o jumento aí. Quantos pastores induzindo a igreja a tomarem a picadinha por medo de serem irresponsáveis. A condição não. Pastores que para fazer a obra tem que ter uma boa condição. Não, hoje eu não posso porque eu estou trabalhando. Hoje eu não posso porque eu tenho que ir num casamento que é de uma pessoa que eu prezo muito. Hoje eu não posso porque tem um aniversário de 15 anos. Hoje eu não posso porque chegou alguém distante. E o reino de Deus vai ficando em segundo plano. Ah, não é isso não? Claro que é. É isso que tem acontecido com muitos pastores. Então, uma vida dessa é uma vida sem poder de Deus, é só palavra, é só conversa mole, não acontece nada. E uma igreja que recebe esse tipo de palavra não vive os milagres de Deus, é tribulação sobre tribulação, porque não tem colocado a confiança no Senhor. O salmista diz, ainda que um exército de milhares me cerque, todavia eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Agora tem muita gente vivendo uma vida pensando que Deus está com ele quando Deus não está, como foi o caso de Ofni e Finéias, né? Trouxeram a arca de Deus e a presença de Deus está aqui, vamos festejar, mas na hora da batalha ficou bem claro que Deus não estava com eles. Vai chegar uma hora que Deus vai deixar muito claro e vai fazer uma grande diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, entre os que servem a si mesmo. Se nós cremos que tudo nesse mundo vai perecer, se nós acreditamos que vai se cumprir, segundo Pedro 3, que esse mundo vai ser consumido com fogo, por que busca as coisas do mundo ainda? Por quê? Eu amo Deus, Deus está em primeiro lugar, e por que dá ênfase no trabalho? E por que o trabalho impede de servir a Deus? Eu amo a minha família diz assim, então por que a família está sendo tropeço? Por que a esposa está sendo tropeço, os filhos estão sendo tropeço? Por que não consegue congregar, dirigir o trabalho e ir lá por causa da esposa, por causa dos filhos? Era bom rever essa questão, amados. Principalmente os pastores. Principalmente aqueles que têm pregado nos altares. Por quê? Porque
Esses que fazem tais coisas, que deixam o reino de Deus em segundo plano, eles vão ouvir lá naquele dia, Mateus capítulo 7, versículo 21, não vos conheço. Como não, Senhor? Profetizávamos no teu nome expulsávamos demônio, no teu nome, Senhor, fazemos maravilha. E o Senhor vai dizer, não vos conheço. Ensinaram pessoas a deixar o reino de Deus em segundo plano, ensinaram pessoas a ser covarde, a ter medo, medo da morte, medo de uma mortandade que assola o meio-dia. Ainda Deus, o Deus Santo, cuja palavra é refinada 7 vezes mais. Uma palavra que estabelece e ninguém pode mudar. Ele diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você vai ficar firme em pé. Mesmo assim, o medo prevalece, oprimindo pessoas, sendo oprimido. Meus amados, não é dessa maneira. O reino de Deus está longe disso. Longe disso. No passado, os irmãos tiveram medo do gigante e ficaram 40 anos no deserto. Hoje tem pessoas com medo dessa mortandade e de outras coisas mais. É bom rever, meus queridos. É bom rever porque essa não é a fé que Deus ele deu à igreja, não. Como Pedro diz, né? A nossa fé foi dada uma vez. Preciosa, mais preciosa do que o ouro. Por quê? Não foi com o ouro, não foi com prata que Deus nos comprou e nos deu essa fé, não. Foi com o próprio sangue de Cristo. Então, anulando o que Jesus fez para buscar a proteção das ciências humanas em um povo corrompido, em um governo corrompido, meus queridos, aonde estiver o cadáver, vai estar ali o abutre também. Nós temos visto muitos abutres nesse momento. Pessoas que não se importam com vidas e falam com a boca. É por amor às vidas. Não é por amor à vida. É por covardia, é por ganância, é por tantas coisas. Menos por amor. O verdadeiro amor fala a verdade. E uma outra coisa, o verdadeiro amor, o pastor dá vida pelas ovelhas. O verdadeiro amor, meu filho, é sacrificial. Sacrificial. Quem ama se sacrifica. Tá? A primeira é Deus, depois a família, depois a igreja. Esse não é o amor de Deus e nem o chamado de Deus. Se Moisés fosse pensar assim, ele nunca teria ido para o Egito. Nunca. Nunca mesmo. Se Isaías fosse pensar assim, nunca teria cumprido o ministério dele. Ele tinha uma esposa, tinha filhos. Se Arão fosse pensar assim, ele tinha saído da tenda da congregação no dia que Nadab e Abiú morreu pelo fogo de Deus. Onde Deus disse, não saia, porque o óleo da unção está sobre a tua cabeça. Naqueles dias eles tinham que estar ali na casa de Deus. Agora tem muito varão de Deus, muito pastor aí, com óleo sobre a cabeça, abandonando o trabalho, indo para onde deseja, enquanto vidas estão indo para o inferno aí por falta de conhecimento da palavra, estão em lazer, se divertindo. Isso não é de Deus, nunca foi de Deus, nunca será. Então é muito bom pensar nessas coisas, os pastores, os presbíteros, os evangelistas, os diáconos, os cooperadores, os doutores, que está ali em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Meus amados, maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu estou pensando em mim, porque se eu não pensar em mim, Deus já pensou antes da fundação do mundo. Ele deu a vida por nós. Ele não tem que pensar agora, ele já pensou, já formulou seus planos e deu uma graça. Quem prega a palavra, porque olha o que está escrito. Ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que Deus chama. Ninguém é feito ministro do evangelho, pastor, se Deus não der honra. É honroso, é glorioso. Então, por que enterrar o talento? Servo mau, por que enterrar o talento? Então, assim, pensem nisso, amém? E venhamos fazer a obra de Deus de forma legítima, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Fique esta palavra aqui para reflexão, amém? E deixe o seu comentário, eu não concordo, deixe o seu comentário. E nós vamos à luz da Bíblia, aleluia. Deus abençoe a todos.